Então, Carlos, por favor, pode fazer a leitura da nossa página. Boa noite, pessoal. Mensagem de ambientação, número 73. As lesões da alma são mais mortificadoras. As feridas externas são de fácil cicatrização, enquanto aquelas que punham no íntimo tornam-se de mais demorado curso. Banha-te nas águas da confiança em Deus, da paciência, da humildade, do perdão e do amor, não permitindo que o ódio, o egoísmo, a revolta e a mágoa te macerem os tecidos da alma. Muitas enfermidades do corpo procedem do espírito danificado pelos conflitos da emoção ou pelo ácido das imperfeições morais. Cuida dos equipamentos internos, resguardando-os da agressão quanto mais do vício e da irresponsabilidade. Poxa, mano, não por acaso eu estava avaliando um pouquinho antes aqui um texto da Revista Espírita, deixa eu até dar uma olhada aqui, que fala sobre a carne é fraca, né? E o trecho ele fala o seguinte: é, escusar das más ações com a fraqueza da carne não é senão um subterfúgio para eximir-se da responsabilidade. Ou seja, tudo procede do espírito, né? Não do corpo. Não tô É, conseguindo- o corpo é apenas um reflexo, né, do que se passa na alma. Então, E Emmanuel nos fala aqui, Emmanuel não, a Joana Joana, nos fala aqui nessa mensagem que, de fato, todos nós sabemos disso. É muito mais doído as feridas morais do que as feridas físicas. É muito mais fácil a cicatrização e a restauração de qualquer problema de ordem físico do que a menor cicatriz moral. São coisas que a gente tem muita dificuldade de efetivamente se curar. Aquilo é como se fosse uma ferida que, de forma recorrente, ela volta a abrir, volta a machucar. Né? Então, por isso que é tão importante o exercício do perdão, né? A prevenção da indulgência, para que a gente não permita ou evite danos graves, né, no aspecto do sentimento e da moral, né? Porque realmente isso é algo que a gente pode levar conosco para a eternidade, se nós não cuidarmos. Né? Todo e qualquer mal físico fica por aí, mesmo que ele nos leve à morte do corpo, mas a gente vai se ver livre dele. Agora, as marcas morais e os sentimentos mal resolvidos, as questões emocionais mal resolvidas, isso a gente leva conosco. E aí podemos continuar a sofrer no mundo espiritual por causa deles. Né? Então, isso é algo realmente que a gente tem que dar atenção e se precaver, né? Para que a gente não carregue essas feridas conosco, né, para a vida espiritual. Diga, Verônica. Mauro, essa mensagem caiu para mim que é aquele negócio, o acaso não existe, né? Há coisa de uma hora atrás, eu passei por uma situação que é tudo que está nesse texto, mas como foi dito, né, a carne é fraca, e para mim foi muito difícil. Eu estou aqui totalmente descompensada, ainda bem que eu estou aqui no grupo, situação muito chata, que eu não estou conseguindo é, tirar isso de mim, sabe? Está cada vez aumentando mais o meu sentimento de rancor, de não querer, eu não estou conseguindo mais entender, sabe? É capaz de eu desencarnar com tudo isso e não conseguir é, dissipar isso de mim, entendeu? Tenha É calma, isso. Verônica. Tenha calma. Por agora, concentre-se no nosso estudo. Por agora, esqueça o que foi o motivo da sua
desarmonia e deixe o estudo tomar conta do seu ambiente íntimo agora, tá bom? Tá Ao bom, final, ao final, se você quiser, depois a gente conversa, tá bom? tá bom, obrigado. Nada, fique em paz. Vamos então à nossa prece. Vamos. Amados irmãos, vamos elevar então os nossos pensamentos a este amado Mestre que nos acolhe em cada uma das salinhas que frequentamos, rogando a Ele de joelhos que nós consigamos realmente chegar nessa condição de podermos amá-lo, ou seja, compreender que nós somos pequenininhos, que nós temos que fazer pelo outro aquilo que gostaríamos fizessem conosco, aprender a perdoar, que é muito difícil, mas que essas salinhas de aula, mestre querido, vão com certeza, cada vez que abre nossa mente, cada vez que a nossa parentela espiritual nos ajuda a raciocinar, vão nos fazer de forma contundente, que nós consigamos realmente amá-lo como ele quer que façamos, porque a gente ama quando faz a vontade daquele que é o nosso amado. Então, neste momento, nós nos dirigimos também ao nosso Pai do céu, nosso Paizinho querido, que só vê coisas boas, só programa as nossas necessidades, dando-nos todo o remedinho para os entreveros que vão acontecer. Paizinho, garanta que nós consigamos estar cada vez mais próximos dos nossos amigos espirituais. Não é só a nossa parentela, não, mas esses espíritos que têm a missão de estar ao nosso lado, porque eles se sentem com o coração doído e essa dor dentro da alma é que faz com que eles não errem mais e estejam ao nosso lado nos ajudando. Ah, Paizinho, garanta que consigamos, nesta noite, sorver um pouco mais desse remédio homeopático, como a nossa página nos fez pensar. A primeira lição que saiu é que a carne é fraca, mas eu sou um espírito. Não posso me excusar ou me esconder na carne. Ah, Paizinho, como é bom saber que nós já abrimos e paramos o nosso raciocínio para pensar correto. Não, a carne é fraca, não. Eu sou o espírito, estou em jornada de aprimoramento. Garanta, Paizinho, que nós consigamos sorver esse remedinho bem pequenininho, aos pouquinhos, mas sempre ao lado do vosso amado Filho Jesus, sempre com o vosso beneplácito de querer que nós sigamos em frente sem pararmos. Abençoe essa casa que nos abriga nesse templo múltiplo, porque agora cada um de nós é um templo vivo, e dá, Paizinho, que as nossas vibrações de amor, carinho, de paz, de benevolência e de perdão atinja todos aqueles que nos fazem sofrer, ó Paizinho, e nem sabem que isso acontece. Dá que todos eles recebam, não importa a nação, não importa qual cidade, todos esses que rondam nosso arquivo mental sejam abençoados também. Em nome de Jesus, Paizinho, garanta que nós consigamos fazer a nossa salinha com harmonia, carinho e com aprendizado nessa noite. Obrigado, Paizinho. Graças a Deus. Que assim seja. Obrigado, Mauri. Pessoal, então vamos lá, vamos retomar aqui do item cuidar do corpo e do espírito, item 11 do Evangelho, tá bom? Então vamos adiante, por favor, Ronald. Boa noite a todos. Então vamos lá, item 11. Cuidar do corpo e do espírito. Consistirá na maceração do corpo a perfeição moral? Para resolver essa questão, apoiar-me-ei em princípios elementares e começarei por demonstrar a necessidade de cuidar-se do corpo, que, segundo as alternativas de saúde e de enfermidade,
influi de maneira muito importante sobre a alma, que cumpre se considere cativa da carne, para que essa prisioneira viva, se expanda e chegue mesmo a conceber as ilusões da liberdade, tem o corpo de estar são, disposto, forte. Façamos uma comparação. Eis se acham ambos em perfeito estado. Que devem fazer para manter o equilíbrio entre as suas aptidões e as suas necessidades tão diferentes? Inevitável parece a luta entre os dois, e difícil achar-se o segredo de como chegarem a equilíbrio. Ok. Então, aqui, né, nós compreendemos a necessidade do cuidado com essa máquina perfeita que Deus nos empresta, né? Nos fornece a título de empréstimo, para que o eu espiritual, possa viver as experiências que nos farão evoluir, melhorar, né? Sermos melhores a cada dia, desde que aproveitemos essas oportunidades. Só que a época, e aí pouco antes mesmo de Kardec, isso era uma prática comum, principalmente entre os religiosos, né? Nós já estudamos aí o verdadeiro silício, né? É isso. O silício era um instrumento de tortura, né? De autoflagelação como punição dos nossos pecados. Isso era fomentado à época, né? Que o religioso fustigasse o corpo a título de purificação, de autopurificação. E aí aqui vem essa explanação muito honesta e lógica de que não adianta nós castigarmos o corpo se a alma não se redime, né? Nós vamos fragilizar o instrumento sem nenhum proveito para a alma. E aí bate, né, bastante com a nossa mensagem, né, de ambientação, né? Muito próxima a mensagem, uma coisa da outra. Então, não adianta, vou jejuar para poder conseguir alguma coisa. Né? Só estou desgastando o organismo. Eu vou subir a igreja da Penha de joelhos, né, para me alcançar um. Nada disso. Nada disso resolve. Eu estou fustigando o corpo e a alma, que precisa, de fato, de ser modificada, não se modifica. Então, aqui é uma chamada de atenção da importância de cuidarmos de ambos, tanto do corpo, para que ele me dê as condições necessárias para que eu possa enfrentar os meus desafios, e eu, enquanto espírito, né, que eu também seja forte para, de forma resignada, vencer as dificuldades. Então, ambos precisam estar equilibrados, precisam estar sustentados, né, para que a gente tenha todas e as melhores condições para o enfrentamento. Tudo bem, pessoal? Diga, Angélica. Mauro, Oi. como que explica essas pessoas que fazem promessa, penitências, e conseguem o que elas querem, o que elas estão pedindo? Olha, elas conseguiriam mesmo sem fazer isso. Conseguiram por quê? Porque foi permitido, antes mesmo Uhum. de fazer a promessa, elas pediram em prece, né? Então, a Uhum. espiritualidade está ali acompanhando. Se for permitido, se aquilo que elas estão pedindo for útil ao seu momento reencarnatório, aquilo vai ser concedido. Não precisa fazer barganha com Deus, né? Porque isso é a barganha com Deus. Olha, eu vou fazer tal coisa e você me dá tal coisa. Eu entendo isso, Então, mas isso aí não tem uma certa. Essa barganha não é contraindicado, então, na espiritualidade, por mas exemplo, aí. então, depende do que a pessoa crê, né? Cada um Ela segundo as crê nos suas obras. santos, Então, geralmente sim, são os santos. eu sei, então.
se eles creem naquilo e aquela é a forma que lhes foi ensinado de interação com o divino, seja ele qual for, está tudo certo, porque é aquela maneira que eles desenvolveram a sua fé. Não tem mal nenhum. Né? Agora, quem tem o esclarecimento é que não pode ou não deve se submeter às mesmas práticas. Né? Porque diz lá o Livro dos Espíritos, nada que é material influencia o espírito. Né? Quando vai falar sobre talismãs, né? Oferendas, talismãs, ele orienta sobre isso. Mas isso para o espírita, para aquele que estuda a doutrina espírita. Quem não estuda ou não é espírita e abraça outras práticas, ele tem que ser coerente com essas práticas que ele abraça. É porque é ali que ele está desenvolvendo a sua fé. Né? Então, se ele faz aquilo de coração aberto, né? Depositando ali a sua crença de que aquilo que ele está fazendo pode ajudá-lo, a espiritualidade vai ajudá-lo, mas não porque ele está fazendo uma oferenda ou sacrifício XYZ, mas é porque o que ele está pedindo, né, ele tem merecimento para receber. Então, ele vai O receber. o mesmo eu posso entender para aqueles que acompanham essas procissões, as festas dedicadas aos santos. Por exemplo, eu já morei em Belém, né? E eu acompanhava muito lá, assistindo o Círio de Nazaré. É uma verdadeira loucura, mas a gente vê assim a fé que as pessoas têm de segurar aquela corda, que a cada ano eles fazem promessa, né, para poder segurar a corda e fazer seus pedidos, a corda que cerca a santa. Então, é a mesma coisa também, é o mesmo princípio. Eu tendo fé, não importa a maneira como eu vou pedir. É Exato. isso. Tanto Desde que que a eu também fala não do coloco. Cristo, qual foi? Se tiveres fé do Um tamanho grau de um grão de mostarda, não foi? Ele não falou foi. fé em mim, ele não falou fé no Alcorão, ele falou fé. E a Uhum. fé é a crença em alguma coisa. Então, se você crê efetivamente, verdadeiramente em alguma coisa, ali você deposita a sua fé. Né? Uhum. Então, se você tiver esta fé, em qualquer cenário, ela vai ser ouvida, ela pode ser atendida. Ok? Diga, Obrigada. Verônica. Ô Mauro, aproveitando essa fala de vocês agora, ao meu ver, até quero que você me explique melhor. É, tem o merecimento e a necessidade. Os dois Uhum. caminham lado a lado, merecimento e necessidade. Porém, às vezes, o que me deixa meio assim, duvidosa é que, por exemplo, como a Angélica disse, a pessoa faz promessa para santo ou faz oferenda e coincide de conseguir aquele objetivo. Eu penso da seguinte forma, não sei se está certo. Pensamento é força. Pensamento, se a gente botar o pensamento, a meta, não, eu vou alcançar aquilo porque eu quero e eu sou merecedora. O pensamento já está dizendo, o pensamento ele reverbera. Isso não caminha um ao lado do outro, merecimento, necessidade e o nosso próprio pensamento de força de vontade? Então, a força de vontade, o querer, é o combustível. É o combustível que nos impulsiona, é o que eu falo sempre. Se eu quero alguma coisa, se verdadeiramente eu quero alguma coisa, nada me vai me impedir. Eu vou perseguir aquilo até alcançar, né? Porque é o que eu quero, de fato. Né? Então, essa minha vontade é o combustível, nunca vai me faltar. O dia que faltar vontade em qualquer coisa, a gente não realiza nada. Né? Então, a vontade é o ponto de partida. A questão do merecimento é aquilo que nós já fizemos e que nos dá o direito de, quando necessário ou quando solicitado, podermos usar esse direito adquirido em prol de algo ou alguém. A necessidade, ela não está amarrada ao merecimento. Ela é algo que
Eu preciso vivenciar. Então, muitas das vezes, nós recebemos algo achando que é por merecimento, mas, na verdade, estamos recebendo por necessidade. Então, ele necessita passar por isto, ou ele necessita ser aliviado disto, porque já não é mais necessário essa dificuldade. Então, ela pode ser suspensa ou ela pode surgir. Porque muitas das vezes a dificuldade, quando surge em nossa vida, ela também pode vir por necessidade ou por merecimento. Merecimento nem sempre são coisas boas aos nossos olhos. O merecimento também pode ser a dificuldade, porque em vencendo a dificuldade, nós nos adiantamos espiritualmente. Então, é sempre uma balança de difícil equilíbrio nós julgarmos se alguma coisa é por merecimento ou por necessidade. O mais fácil, ao meu ver, é isso bateu a minha porta, então isso é para mim. Então, Deus me mandou esse presente. Vamos ver, né, que uso eu posso fazer desse presente para que eu saia melhor, né, daquela situação, seja ela qual for. Não sei se eu Entendi. esclareci. Esclareceu. Obrigado, Mauro. Vamos adiante? Nesse capítulo de cuidar do corpo, não, o que sintetiza, né? Quando a gente não cuida do corpo, denota o desmazelo da nossa alma. Então, vamos lá. Dois sistemas se defrontam. O dos ascetas, que tem por base o aniquilamento do corpo, e o dos materialistas, que se baseia no rebaixamento da alma. Duas violências quase tão insensatas uma contra a outra. Ao lado desses dois grandes partidos, formiga a numerosa tribo dos indiferentes, que, sem convicção e sem paixão, são mornos no amar e econômicos no gozar. Onde então a sabedoria? Onde então a ciência de viver? Em parte alguma. E o grande problema ficaria sem solução se o Espiritismo não viesse em auxílio dos pesquisadores, demonstrando-lhes as relações que existem entre o corpo e a alma, e dizendo-lhes que, por se acharem independência mútua, importa cuidar de ambos. Amai, pois, a vossa alma, porém, cuidai igualmente do vosso corpo, que é instrumento daquela. Desatender às necessidades que a própria natureza indica é desatender a lei de Deus. Não castigueis o corpo pelas faltas que o vosso livre-arbítrio o induziu a cometer, e pelas quais é ele tão responsável quanto o cavalo mal dirigido pelos acidentes que causa. Sereis, porventura, mais perfeitos se, martirizando o corpo, não vos tornardes menos egoístas, nem menos orgulhosos e mais caritativos para com o vosso próximo? Não, a perfeição não está nisso. Ela está toda nas reformas por que fizerdes passar o vosso espírito. Dobrai-o, submetei-o, humilhai-o, mortificai-o. Esse o meio de o tornardes dócil à vontade de Deus e o único de alcançardes a perfeição. Espírito Protetor Jorge, Paris, 1863. Então, perfeito esse finalzinho, né? Então, ele diz aí o caminho das pedras. Então, nós não temos, de forma alguma, que castigar o corpo como se ele fosse o responsável pelos nossos erros. Ele nada mais é do que um veículo que nós utilizamos um certo tempo para realizar as nossas ações. E como ele fala aqui, né, o cavalo é o culpado, né, em se lançar diante de um abismo se eu sou o seu condutor? Então, eu, ser espiritual, é que preciso me modificar. Como ele fala aqui, né? Tem que
fustigar, humilhar, submeter, dobrar, mortificar o espírito em suas mazelas morais, em sua fração de ignorância. Então, cabe a nós olharmos essas dificuldades e trabalharmos cada uma delas para transformá-las em virtudes. Então, não é o corpo culpado de nada. Ele apenas é um reflexo do que nós somos, né? E muitas das vezes nós levamos a ele ao prejuízo que ele apresenta. Ah, Mauro, mas espera aí, eu já nasci assim. Ah, nasceu? Então é resultado do que eu fiz antes. Sempre será dessa forma, né? Então, Deus não, de novo, Deus é amor, né? Um amor supremo. Ele não quer que a gente sofra, mas a sua lei é imovível. Então, a lei de Deus diz que nós temos que reparar as nossas faltas. E elas poderão ser reparadas e serão de várias maneiras. Uma delas também envolve a vestimenta que vamos usar. Então, nós conversamos ontem sobre as questões aí das limitações que o corpo às vezes impõe ao espírito. Está aí. Esse é um dos mecanismos que a misericórdia divina utiliza para, por meio dessa vestimenta, forçar o espírito a uma experiência, muitas das vezes dolorosa aos nossos olhos, mas reconstrutiva dentro de um olhar espiritual, né? Diga, Carlos. Uma dúvida. Você estava falando das pessoas que acreditam, que fazendo a penitência, subindo a escadaria, né, e possa alcançar a graça. Mas no caso desse pessoal, por exemplo, as setas, né, que se automutilavam, autoflagelavam, né? Muitos deles não eram religiosos, eles não tinham conhecimento do evangelho. Mesmo assim, eles se autoflagelavam para se purificar, acreditavam que aquilo purificava. Só que eles sabiam o caminho, já tinha o evangelho como guia. Então, mas Esse então, esse pode falar. comportamento era uma distorção do entendimento, né, que se tinha à época. Quando Jesus vem, o Novo Testamento, quando Jesus vem, a Boa Nova, ele muda essas coisas, né? Ele vem falando exatamente que não é o corpo que tem que ser castigado. Então, é claro que eles faziam segundo o que a igreja dizia, e nem tudo que a igreja dizia estava amparada, né, nas leis de Deus. A gente sabe disso, né? Quantas distorções aconteceram para justificar interesses, muitas vezes até mesquinhos, do homem, né? E o homem é o homem onde quer que ele esteja. Então, o fato de serem religiosos não significava que eles entendiam bem as escrituras e, principalmente, cumpriam, né, as escrituras conforme entendimento. Por isso, Jesus falou que precisava vir um outro consolador para que explicasse tudo aquilo que ele não pôde explicar. E hoje, né, nós temos aí a doutrina espírita como sendo esse consolador que esclarece de forma inequívoca tudo aquilo que está lá, principalmente o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Vem explicar essas passagens, aquilo que de fato é relevante, né, para o nosso adiantamento. Tudo bem? Mauro, a Vamos Natasha adiante. pediu para falar. Oi? A Natasha pediu para falar. Oi, Natasha, diga. Oi, Mauro. Boa noite a todos. A respeito do jejum, porque eu conheço pessoas que fazem jejum, qualquer coisa, qualquer data, e acham que já estão indo para o céu. É aquilo, não adianta fazer o jejum, que nem foi falado, fazer sacrifícios, se você não muda por dentro, né? Não adianta você Exatamente. ficar
seja o centro espírita, seja a igreja, ou seja uma outra religião, se você não muda por dentro. Porque tem pessoas que vão à missa, vão ao centro mesmo, não faltam e tudo, mas não mudam. Então, isso não adianta, né? A pessoa tem que Exatamente. mudar. Não adianta, é o que a lição acabou de nos mostrar. Então, nós temos Isso que. é de, ac- Oi? isso é de acordo também com o jejum, né? Mesma coisa. O jejum também é uma prática exterior para alcançar algum Uhum. benefício. Na maioria das vezes, um benefício exterior também, né? Mas, Exterior também. pois é, mas não Pelo menos precisávamos nisso. fazer jejum nenhum. Vamos fazer, então, jejum moral? Vamos fazer um jejum Isso, moral? Vamos deixar de falar mal do outro? Vamos deixar de prestar atenção na vida do outro? Né? Vamos deixar de ser mesquinho? Vamos procurar fazer. Então, vamos fazer um jejum moral das nossas imperfeições. Vai surtir um efeito muito maior do que um jejum físico e nenhuma mudança interior. Então, é exatamente isso que é a lição que o nosso irmão Jorge acabou de nos dizer. Tá bom, Mauro, obrigada. Nada. O Pedrão botou aqui, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Muitas das vezes a gente até conhece, mas não liberta, né? A gente conhece, sabe o que deve fazer, mas ainda não tem aquele ânimo, né, que a Verônica falou, de realizar. Eu até sei o que eu tenho que fazer, mas não tenho força para fazer. Não tenho esse ânimo. Mas no momento que ele existir, eu já sei a lição. É só nós executarmos, né? Vamos entrar, então, no item muitos os chamados e poucos escolhidos. Agora é o capítulo 18. Ele vai falar, né, nesse capítulo, muitos chamados, poucos escolhidos, a parábola do festim de bodas, vai falar da porta estreita, nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, muitos pedirá aquele que muito recebeu, aí vem a instrução dos espíritos, e dar-se-á aquele que tem pelas suas obras, é que se reconhece o cristão. Parábola do festim de bodas. Falando ainda por parábolas, disse-lhe Jesus, o reino dos céus se assemelha a um rei que, querendo festejar as bodas do seu filho, despachou os seus servos a chamar para as bodas os que tinham sido convidados. Estes, porém, recusaram-se a ir. O rei despachou outros servos com ordem de dizer da sua parte aos convidados: eu preparei o meu jantar, mandei matar os meus bois e todos os meus cevados. Tudo está pronto. Vinde às bodas. Eles, porém, sem se incomodarem com isso, lá se foram, um para a sua casa de campo, outro para o seu negócio. Outros pegaram dos servos e os mataram, depois de lhes haverem feito muitos ultrajes. Sabendo disso, o rei se tomou de cólera e, mandando contra ele os seus exércitos, exterminou os assassinos e lhes queimou a cidade. Então disse a seus servos: o festim das bodas está inteiramente preparado, mas os que para ele foram chamados não eram dignos dele. E depois as encruzilhadas, e chamai para as bodas todos quantos encontrardes. Os servos então saíram pelas ruas e trouxeram todos que iam encontrando, bons e maus. A sala das bodas se encheu de pessoas que se puseram à mesa. Entrou em seguida o rei para ver os que estavam à mesa. E dando com um homem que não vestia a túnica nupcial, disse: meu amigo, como entraste aqui sem a túnica nupcial? O homem guardou o silêncio. Então disse o rei à sua gente: atai-lhe as mãos e os pés e o lançai-o nas trevas exteriores. Aí é que haverá prantos e ranger de dentes, porquanto muitos há chamados, mas poucos os escolhidos. Está em Mateus capítulo 22, versículo de 1 a 14. Ok, pode entrar no item 2. Depois a gente comenta. O incrédulo sorri a esta parábola, que lhe parece de pueril ingenuidade,
por não compreender que se possa opor tanta dificuldade para assistir a um festim, e ainda menos que convidados levem à resistência a ponto de massacrar os enfiados do dono da casa. As parábolas, diz ele, o incrédulo, são, sem dúvida, imagens, mas ainda assim, mistério se torna que não ultrapassem os limites do verossímil. Pode seguir. Outro tanto pode ser dito de todas as alegorias das mais engenhosas fábulas, se não lhes forem tirados os respectivos envoltórios, para se achando o sentido oculto. Jesus compunha as suas com os hábitos mais vulgares da vida e as adaptava aos costumes e ao caráter do povo a quem falava. A maioria delas tinha por objeto fazer penetrar nas massas populares a ideia da vida espiritual, parecendo muitas ininteligíveis quanto ao sentido, apenas por não se colocarem neste ponto de vista os que as interpretam. Nada que tratamos, Jesus compara o reino dos céus, onde tudo é alegria e ventura, a um festim. Falando dos primeiros convidados, ele alude aos hebreus, que foram os primeiros chamados por Deus ao conhecimento da sua lei. Os enviados do rei são os profetas, que os vinham exortar a seguir a trilha da verdadeira felicidade. Suas palavras, porém, quase não eram escutadas. Suas advertências eram desprezadas. Muitos foram mesmo massacrados, como os servos da parábola. Os convidados que se excusam, pretextando terem de ir cuidar de seus campos e de seus negócios, simbolizam as pessoas mundanas, que, absorvidas pelas coisas terrenas, se conservam indiferentes às coisas celestes. Essa crença comum aos judeus de então, que a nação deles tinha de alcançar supremacia sobre todas as outras. Deus, com efeito, não prometera a Abraão que a sua posteridade cobriria toda a terra? Como sempre, porém, atendendo-se à forma, sem atentarem ao fundo, eles acreditavam tratar-se de uma denominação efetiva e Dominação. material. Desculpa. Eles acreditavam tratar-se de uma dominação efetiva e material. Antes da vinda do Cristo, com exceção dos hebreus, todos os povos eram idólatras e politeístas. Se alguns homens superiores ao vulgo conceberam a ideia da unidade de Deus, essa ideia permaneceu no estado de sistema pessoal. Em parte nenhuma foi aceita como verdade fundamental, a não ser por alguns iniciados, que ocultavam seus conhecimentos sob um véu de mistério, impenetrável para as massas populares. Os hebreus foram os primeiros a praticar publicamente o monoteísmo. É a eles que Deus transmite a sua lei, primeiramente por via de Moisés, depois por intermédio de Jesus. Foi daquele pequenino foco que partiu a luz destinada a espargir-se pelo mundo inteiro, a triunfar do paganismo e a dar a Abraão uma posteridade espiritual, tão numerosa quanto as estrelas do firmamento. Entretanto, abandonando de toda a idolatria, os judeus desprezaram a lei moral para se aferrarem ao mais fácil, a prática do culto exterior. O mal chegara ao cume. A nação, além de escravizada, era esfacelada pelas facções e dividida pelas seitas. A incredulidade atingira mesmo o santuário. Foi então que apareceu Jesus, enviado para os chamar à observância da lei e para lhes rasgar os horizontes novos da vida futura.
dos primeiros a ser convidados para o grande banquete da fé universal, eles repeliram a palavra do Messias celeste e o imolaram. Perderam, assim, o fruto que teriam colhido da iniciativa que lhes coubera. Só um minuto. Bom, então aqui nós já estamos entendendo, né? Tirando a alegoria da parábola e trazendo para os fatos históricos, nós vamos entendendo do que fala cada figura dessa. Né? Quem foram os primeiros escolhidos, né? Quais foram aqueles emissários que não foram ouvidos, que foram mortos. Né? Então, a história vem contando isso. Por que os hebreus foram escolhidos como povo, né? a ser agraciado aí, né? Por Deus? A gente sabe que Deus não tem privilégio, não é isso? Então, tudo segue um processo natural de aprimoramento. Os hebreus foram aprisionados por quem? Pelos egípcios. Lembram disso? Então, houve um faraó chamado Akenaton. Ele foi o primeiro a criar a ideia de um Deus único, né? Atom, que era o Sol. Né? Então, ele destituiu todos os deuses do Egito e estabeleceu um Deus único, que era o Sol. Tanto que o nome dele passou a Akenaton por causa disso. Né? E, durante a dinastia dele, isso era aquilo que poderia ser professado no Egito, inclusive os hebreus que estavam ali escravizados. Eles tinham também que desenvolver a crença no Deus único. Quando Akenaton morre e Tutankhamon assume o trono, né, passa a ser o novo faraó, como ele ainda era uma criança, os sacerdotes que não estavam nada satisfeitos com essa mudança fizeram a retomada dessa ideia de múltiplos deuses. Só que os hebreus já tinham absorvido essa ideia do Deus único, pelo menos uma parcela dos hebreus. Né? Então, por isso, os hebreus eram o melhor caminho, porque a ideia do Deus único já existia na cabeça deles, né? Fruto dessa sementeira feita por Akenaton. Então, entender a história é importante porque ela casa com os princípios doutrinários, né? Ou seja, que progresso não dá saltos, que a lei de Deus não se molda a nenhum de nós, que ela apenas segue seu curso. Né? Então, vejam como as coisas são interessantes quando a gente começa a juntar essas peças do quebra-cabeça. Então, houve, sim, a libertação do povo hebreu, porque eles já estavam imbuídos da ideia de Deus único. Tanto é verdade que, quando Moisés sai do Egito, né, e vai subir ao Monte Sinai e receber os 10 mandamentos, quando ele volta, já encontra uma grande parcela dos hebreus fazendo o quê? O culto ao bezerro de ouro. Vocês lembram disso? Então veja como não foi a totalidade dos hebreus. Uma parcela dos hebreus acreditava no Deus único. Outra parcela não estava convencida disso, mas queria sair do jugo dos egípcios, né? daquela prisão. Então, foi essa a mistura. Né? Por isso, quando ele fala que alguns vão cuidar dos seus negócios ou vão para a casa de campo, é por causa disso, porque existia também entre eles aqueles que queriam apenas cuidar dos seus bens, dos seus interesses, e não abrir mão deles para o trabalho que precisava ser feito. Até hoje somos assim, né, pessoal? Olha a advertência que Jesus fez aos apóstolos, quando ele sai para orar e os apóstolos adormecem. Quando ele volta, encontra todo mundo dormindo. E aí o que Jesus fala? Nem por uma hora pudestes orar comigo? Ou seja, será que a gente não consegue
separar um tempinho da nossa vida, do nosso dia, para fazer algo em prol, né, de nós mesmos, claro, mas diante da obra que Jesus deixou. Então, essa é uma reflexão profunda que cada um vai fazer com seus botões. E essa é a resposta que nós temos que alcançar. Será que eu não posso organizar minha vida e dedicar 1 hora que seja para fazer o bem a alguém, sem esperar retribuição, sem esperar nenhum reconhecimento, nenhuma paga material para isso? Então, essa mensagem da parábola, né, do festim de bodas também nos fala disso. Quantas vezes nós viramos as costas ao convite a esse banquete? Por vários motivos. Agora não tem tempo, agora eu preciso fazer tal coisa, agora não estou afim. Porque agora está chovendo, amanhã está calor, amanhã está frio, depois de amanhã. E assim vamos descobrindo as motivações para que a gente se permita não atender a um convite. Né? Então, isso é muito importante, de nós refletirmos sobre isso, tá bom? Vamos adiante. Fora, contudo, injusto acusar-se o povo inteiro de tal estado de coisas. Só um minuto, A Ronald. respon- Só um minuto. Diga, Verônica. Desculpa, Mauro, é que eu levantei a mão rápido. Naquela parte que diz da vestimenta, não é isso? Como é que se fala? A túnica. A túnica. Ele está falando em parábolas, né, Jesus? Mas essa túnica, ela não representa a nossa conduta moral? É, é a conduta É isso, moral, é é a isso. caridade, é o bem, é a realização do bem. Essa é a Tá, túnica. então, Porque tá, e essa. o Ah, festim simboliza o quê, gente? O reino dos céus, né? Ele uhum, acabou de explicar lá em cima. O festim é o reino dos céus. Então, essa parábola quer dizer o seguinte: o reino dos céus está fazendo um banquete, está promovendo uma festa. E quer convidar pessoas a esse banquete. Por quê? Participar do reino dos céus. E aí vai fazendo lá os chamados, aqueles que recusaram, aqueles que, né, fizeram lá as suas tolices. Quando, então, volta a, a chamar qualquer um, chama qualquer um agora, porque tinha alguns eleitos para serem chamados. Esses recusaram. Então, ele chamou todo mundo. Todo mundo, então, que se achar pelas ruas, chama para cá. Mas tinha que haver o quê? Um pré-requisito. Qual era o pré-requisito para estar no reino dos céus? Pelo menos o bem, né? O desejo de fazer o bem. sim. Então, é isso que nós vamos ver aqui no final dessa leitura, o que significa essa túnica nupcial, que é Ah, isso. então eu me antecipei. Mas vai aparecer aqui, não tem problema. Mas vai Ah, aparecer tá. essa explicação, ou seja, para estar no reino dos céus, que é o festim, nós temos que trazer a vestimenta nupcial. Qual é? É a caridade, é o bem, o desejo do bem, né, em nós. Aqueles que não apresentarem isso não podem estar no reino dos céus. Então ele fala: amarrem pés e mãos e lançai as trevas exteriores. Quais são as trevas exteriores? É o nosso trajeto reencarnatório, ou seja, onde nós vamos precisar reencarnar, sofrer as consequências das nossas escolhas, para que a gente possa se modificar e aí retornar vestido com com a túnica nupcial. A gente vai entender isso aqui mais adiante. Até que eu não estou muito mal entendida, não. Não, tá Muito não. bom. Obrigado, Mauro. Nada. Vamos adiante. Fora, contudo, injusto acusar-se o povo inteiro de tal estado de coisas. A responsabilidade tocava principalmente aos fariseus e saduceus, que sacrificaram a nação por efeito do orgulho e do fanatismo de uns e pela incredulidade dos outros. São, pois, eles, sobretudo,
que Jesus identifica nos convidados que recusam comparecer ao festim das bodas. Depois acrescenta: vendo isso, o Senhor mandou convidar a todos os que fossem encontrados nas encruzilhadas, bons e maus. Ele queria dizer, desse modo, que a palavra ia ser pregada a todos os outros povos, pagãos e idólatras. E estes, acolhendo-a, seriam admitidos ao festim, em lugar dos primeiros convidados. No entanto, não basta a ninguém ser convidado. Não basta dizer-se cristão e nem sentar-se à mesa para tomar parte do banquete celestial. É preciso, antes de tudo, e sob condição expressa, estar revestido da túnica nupcial, isto é, ter puro o coração e cumprir a lei segundo o Espírito. Ora, a lei toda se contém nessas palavras: fora da caridade não há salvação. Entre todos, porém, que ouvem a palavra divina, quão poucos são os que a guardam e a aplicam proveitosamente. Quão poucos se tornam dignos de entrar no reino dos céus. Eis porque, disse Jesus, chamados haverá muitos, poucos, no entanto, serão os escolhidos. Ok. Então, está aí, né? Claro como a neve. Entendendo aí qual é a proposta da parábola. Então, todos nós somos chamados. Não existe separação. Existem, nos momentos da história, aqueles que estavam mais preparados para receberem aquela boa nova. Então, houve boa nova à época de Moisés, houve, não trouxe os 10 mandamentos? Aquilo ali era uma boa nova. Depois vem Jesus, com outra boa nova, né? Os seus ensinos, a lei de amor, né? Então, de novo. Depois vem o Espiritismo com outra boa nova, né? Trazendo aí maiores esclarecimentos dos ensinos que Jesus nos deixou. Então, essa é a chamada, né? Agora, existe um pré-requisito. Qual é o pré-requisito? Ter o coração puro. Ou seja, o que é ter o coração puro? O coração voltado ao bem. Então, se nós estamos desejosos, né, de fazer parte desse festim, nós temos que apresentar o coração puro. Ou seja, voltado ao bem, né? Não puro nesse sentido da pureza do Cristo, mas puro no sentido de estarmos ali com o propósito único de fazer o bem. Então, como me fala, né, muitos são chamados, poucos escolhidos, é isso. Quantos de nós, de fato, vai trabalhar tudo isso que nós recebemos, que é um grande banquete, banquete do conhecimento, banquete do esclarecimento, e transformar isso em atitudes no bem, em transformação moral do indivíduo, né, que somos nós. Esses que fizerem isso estão se revestindo da túnica nupcial. Aqueles que não fizerem ainda não estão prontos para participar do festim. É simples assim, né? Então, essa é a mensagem do festim das bodas, né? E aí cabe, de novo, a cada um de nós fazermos a parte que nos cabe para sermos dignos de estarmos nesse festim. Tudo bem? Diga, Angélica. Mauro, você falou assim que por épocas, né? Época de Moisés houve esse convite, época de Jesus e depois o Espiritismo, né? Que nos trouxe esclarecimento. Depois do Espiritismo, será que não vai haver mais nada? Ficou só esse... Porque da Igreja Católica a gente não percebe, né? Mais nenhum chamado assim. Será que esse chamado vai ficar só para nós mesmos, individuais? Eu entendendo que a cada dia eu recebo um convite e para eu fazer parte desse festim eu tenho que entender esse convite de Jesus?
e É, melhorar moralmente? Porque o espiritismo foi o último, não? A eu não sei última se foi o fase, a última último. etapa. Eu Hã? não sei se foi o último, porque, veja bem, claro que eu, a meu ver, tá? A doutrina Hum, espírita já nos esclareceu muitas coisas, mas não sim. trouxe tudo. A doutrina espírita não trouxe tudo. Assim como Hum. Jesus não trouxe tudo, não é? Mas nenhuma outra trouxe tanto quanto ela, né? Ok, mas então, estamos avançando. Então, quando Jesus veio, ele alargou muita coisa do que Moisés trouxe. Ele separou o que era humano, né, e Uhum, concentrou-se naquilo que era divino. Então, ele pegou os 10 mandamentos, né, e exemplificou os 10 mandamentos. Tanto que ele vinha, eu não vim revogar a lei, eu vim dar cumprimento. Qual lei que ele uhum. falava? A lei de Deus. Meu Deus. Então, então ele vem e alarga esse conhecimento a depender da condição que aquele povo, à época, tinha para entender as coisas. E aí ele falou: eu pedirei ao Pai que vos envie Mandar um o novo Consolador. Consolador, né, que ficará Uhum, com vocês para todo sempre e explicará tudo aquilo que eu tenho dito. Então vem o Espiritismo e, de novo, alarga um pouco mais esse entendimento, porque estamos em condição de entender. Todo mundo entende? Todo mundo que busca, entende. uhum. Né? Entre entender e viver, tem uma distância gigantesca, que é uma outra etapa que precisamos vencer. Mas como ele também não trouxe tudo, e nossa condição ainda é precária, quando estivermos, por exemplo, para alcançar a condição de um mundo feliz, outras coisas virão. Virão, talvez, na condição de doutrina? Acho que não. Mas virão na comunhão entre a ciência e as informações que os espíritos trouxeram, que aí sim nós daremos um salto ainda maior. Porque o que falta muito ainda é essa conjunção entre a ciência e as questões espirituais. Quando nós abraçarmos isso e transformarmos isso num caminho só, a gente vai dar um salto muito grande. E isso está se desenhando. Por quê? O Divaldo nos fala, que não sei se foi a Joana, quem foi que disse, que o mundo de regeneração, né, ele vai ser marcado por uma diminuição das doenças físicas e um aumento das doenças morais. Não é? Então, as depressões, as síndromes e tal, isso vai ganhar muito mais alcance. Se isso vai ganhar em proporção, e ele fala também que as casas espíritas precisam se preparar, porque elas serão muito demandadas para o auxílio a essas problemáticas. Muito bem. Então, se isso vai haver uma expansão desses casos, a ciência também vai esbarrar num teto. Ou seja, por que, que em determinados casos, a medicação, o tratamento, o protocolo não resolve e pessoas que eu tratei aqui e que não tiveram o resultado esperado e que foram assistidas em casas religiosas, espíritas, seja o que for, e alcançaram benefício. Eles vão se aproximar disso, como já existe, porque existem muitos é, psica, é, psiquiatras, psicanalistas, psicólogos, terapeutas, que são espíritas e que levam essa proposta para dentro da profissão. Vai chegar um momento em que esses conselhos vão se perguntar, vão voltar a atenção às práticas espirituais e, principalmente, à identificação do ser espiritual. Aí sim, nós poderemos ter um grande
novas revelações que vão complementar aquilo que não foi possível ser dito ao advento do Espiritismo. E vão se casar naturalmente. Vão se casar naturalmente. E aqui ele falou, né, que vão falar para todas as religiões, não foi? Falou aqui no parágrafo anterior. E aqueles que abraçarem, né, aqueles que se envolverem, também serão salvos, entre aspas. Né? Então, também está casando com aquela máxima de que o Espiritismo não é a religião do futuro, mas é o futuro das religiões, porque esses princípios fatalmente também vão bater a porta dessas religiões, porque as perguntas, né, as dúvidas, só encontrarão respostas à luz da doutrina espírita, aos fundamentos filosóficos da doutrina espírita. Então, inevitavelmente, isso vai acontecer em algum momento da nossa trajetória da humanidade. Então, tanto a ciência quanto as religiões vão convergir para os princípios que a doutrina espírita estabeleceu. Né? E, com isso, abre-se espaço, então, para outras revelações e para aí, a ampliação da proposta do Consolador, né, que Jesus nos deixou. Talvez não seja para nós, né? Talvez, Ainda. não, talvez seja para nós na nossa volta, né? Não Aí eu agora, não mas vou na lembrar. nossa volta. Aí eu não vou lembrar, não tem graça. Vamos ver, né? Tudo bem, pessoal? Então vamos parar aqui. A porta estreita, item 3. Então, estamos aqui, ó, no Capítulo 18. capítulo 18, item 18. 3. 3, a porta estreita. Maravilha. Vamos, então, fazer a nossa prece para encerrarmos o nosso dia de hoje. Quem gostaria de fazer a nossa prece? Verônica, faz a nossa prece. Logo eu, né, Mauro? Mas Claro. vamos lá. Vamos fechar os nossos olhos, pensar em Jesus, pensar em tudo que aprendemos aqui hoje, que foi de extrema importância para todos nós, para a humanidade. Tentarmos pormos em prática, nem que seja um pouquinho de cada coisa dita aqui, cada coisa explicada pelo nosso querido Mauro, que possamos angariar em nossas mentes todos esses ensinamentos de Jesus, para que a cada dia possamos nos melhorar sempre, que a nossa base é evolução. É difícil, sim, é muito difícil. Então, pedimos a Jesus que nos oriente, que nos mostre o melhor caminho, por onde seguirmos, para que a gente possa acompanhar todos esses ensinamentos que é de grande valia, tanto para essa encarnação quanto para outras que virão. Vamos agradecer também por estarmos todos aqui reunidos em nome do nosso mestre querido, do nosso guia e modelo, para que sejamos cada dia pessoas melhores e melhores. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Obrigado, Verônica. Obrigado, queridos. Então, uma boa semana a todos. Amanhã estaremos lá na Rádio Rio de Janeiro. E, para quem quiser, também a nossa casa, amanhã, às 19 horas, vai fazer o estudo O Sono e os Sonhos, com o nosso irmão Mauro, do Jefa. Tá bom? Então, estão todos convidados aí para assistir pelo Instagram ou pelo YouTube. Um grande beijo no coração de todos. Uma boa semana. Com Boa Deus. noite. Boa semana, boa noite a todos. Fiquem com Deus. Verônica, se você quiser, minha filha, Oi. fica aí na sala que a gente conversa.
Boa noite. Tá bom, Mário. Tchau, pessoal. Um beijão. Tchau. Diga, minha querida. Mauro, o que que acontece? A mesma Ah, coisa de peraí, sempre, né? O problema. peraí. Deixa Oi. eu acabar